da mesma Nossa aqui em Curitiba. Esta é a segunda parte da minha análise do artigo O Labirinto do Mal-Estar Masculino, publicado na Gazeta do Povo, em tradução aí de um artigo do articulista espanhol Fernando Rodrigues Borlado. Aqui ele traça um panorama geral aí da condição masculina na atualidade. Muito interessante o artigo. E agora vamos abordar aquela parte onde se trata da questão do mercado de trabalho. O subtítulo do artigo é Fora do Mercado de Trabalho. Vamos ler aqui um trechinho. Em média, desde os anos 70, o salário das mulheres aumentou em proporção maior que o dos homens, devido à queda dos salários em empregos pouco qualificados, onde os homens são maioria. Aqui, então, ele mostra uma questão que quem tem bons olhos para ver já viu faz tempo. A entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho deixou o mercado manso e barato. Então existe aí uma ilusão de que as mulheres estão ganhando terreno no mercado de trabalho, mas é tudo ilusão de ótica. Na verdade, o mercado de trabalho está sendo achatado para baixo, os valores estão caindo, então existe aquela ideia de que homens e mulheres estão se aproximando ali no mercado de trabalho, mas na verdade o nivelamento está acontecendo por baixo. Continuando o texto. Por outro lado, também é conhecido que os homens foram os grandes prejudicados pela desindustrialização das economias em favor de serviços e pela automação de uma grande quantidade de empregos. No geral, esses dois processos expulsaram do mercado de trabalho muito mais homens do que mulheres. Nesse sentido, Rives propõe incentivar a contratação de homens em setores em ascensão que atualmente estão muito feminizados, como saúde ou administração. Então vejam aqui o que está acontecendo. As mudanças da tecnologia, da economia em geral, elas estão sendo prejudiciais principalmente aos homens nessa questão do mercado de trabalho. A área da indústria, por exemplo, onde os homens predominavam por ser um setor ali mais pesado da economia, ele está perdendo terreno para serviços, tal, onde as mulheres ali têm a certa competitividade maior. E o que propõe o Rives aí nessa questão? Olha, ele propõe novamente a ideia das cotas para homens em setores onde os homens estão em desvantagem. A ideia de progressista a cabeça de progressista desse jeito, né? Resolve os problemas com cotas. É tudo uma solução artificial de questões econômicas. Um outro ponto que é importante aqui que o artigo destaca é a questão do derrotismo laboral masculino. Parece que os homens estão perdendo a confiança em si mesmos, na sua capacidade aí de encarar o mercado de trabalho e fazer sucesso como profissional, como agente econômico. Diz aqui, muitos deles, jovens, não apenas deixaram de trabalhar, mas até mesmo de procurar emprego, resignando-se à inatividade. A diminuição de força de trabalho nos Estados Unidos nos últimos anos se deve em grande parte a este grupo. Estamos falando de um grupo de jovens rapazes masculinos que não estão ali com disposição para enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho para eles. Estão permanecendo mais tempo em casa, vivendo às custas dos pais, gastando muito tempo com coisas improdutivas como videogames. Enfim, parece que os rapazes estão se conformando a uma ideia sombria de que o mercado de trabalho está fechado para eles. Na sequência aqui, o artigo aborda a questão da família. O subtítulo é Fora da Família, e aqui ele nos conta uma situação em que os homens parece que estão sendo ejetados para fora da estrutura familiar tradicional, aquela família mononuclear ali formada por marido, mulher e filhos. Os homens estão sendo removidos para fora dessa estrutura, diz o texto do artigo aqui.
de acordo com diferentes pesquisas, tanto eles quanto elas ainda consideram que trabalhar muito e poder sustentar uma família faz parte do ideal masculino. Portanto, entre os homens, a sensação de fracasso na vida é forte, né? Aquele homem que não consegue sucesso na vida familiar, ser um pai provedor presente em um lar harmônico, pai e mãe e filhos vivendo sob o mesmo teto. Quando isto não acontece, isso afeta psicologicamente os homens. Realmente o homem se sente um derrotado quando ele não é bem sucedido aí nessa questão da família tradicional. Isto faz parte aí de um condicionamento cultural muito antigo, né? Os homens são condicionados a serem bons provedores, a serem pais presentes, a serem ali a locomotiva da família. É uma coisa tradicional e que realmente as mulheres não fazem questão que os homens abandonem essa visão, né? Para elas é uma coisa que elas continuam cobrando dos homens, que é essa característica ali do homem provedor e protetor. Mas, numa perspectiva aí da comunidade masculina, sabemos muito bem, isso já é uma questão sedimentada, que exigir responsabilidade de uma pessoa, sem dar-lhe a devida autoridade para o exercício da responsabilidade, isso é apenas escravidão. Então, responsabilidade sem autoridade é escravidão. Este é um dos dilemas que vive o homem contemporâneo, na medida em que ele ainda é cobrado 100% de todas as suas responsabilidades tradicionais, mas ao mesmo tempo que foram removidas toda a sua base de autoridade que ele tinha no passado e que viabilizavam ali o exercício da sua responsabilidade. Na sequência, eles tratam aqui sobre guerra cultural. O subtítulo é O Homem Vítima de Guerra Cultural. Então aqui o autor cita que na mentalidade progressista a masculinidade é tóxica e não é apenas uma parte da masculinidade. Para o progressismo, se você deixar o progressismo se manifestar na sua plenitude, 100% da masculinidade é tóxica. A ideia realmente é emascular os homens e transformá-los ali em mulheres com pênis, porque no modelo progressista, que é ginocêntrico, o modelo, a referência é o comportamento feminino, é o interesse feminino. Então, também isso gera uma repercussão no campo político, na medida em que os homens observam que o progressismo os abandonou, não existe nenhum posicionamento progressista a favor do homem, então o homem se sente abandonado ali pela política progressista e ele irá para um outro lado. E aí o autor, que é progressista, ele diz, olha, os homens vão cair nas mãos lá, nas garras dos populistas de direita. Bom, parece que o autor do artigo não quer que os homens caiam nas garras dos populistas de direita, né? Mas parece que os homens estão ali olhando para os dois lados e estão tentando escolher qual é o lado que lhes é mais conveniente. Eu diria que, sim, existem políticos populistas de direita que vão tentar capitalizar na insatisfação masculina e isso, inclusive, é perigoso, pode gerar tensões sociais, cenários de conflito social para o futuro. Mas vamos dizer, enquanto que o progressismo não rever o seu posicionamento, enquanto ele não parar de ser abertamente anti-homem e pró-mulher, as coisas não vão melhorar. E os homens realmente vão começar a buscar alternativas e talvez eles se foquem ali em alternativas populistas. Mas, vamos dizer, as alternativas de populismo de direita não são as únicas possíveis. Existem outras opções e os homens vão realmente tentar desenvolver ali um
um caminho novo, ainda estão tateando, buscando esse caminho e provavelmente opções vão surgir, porque realmente o progressismo está nos levando para um chamado aí labirinto do mal-estar masculino, onde os homens ficam acuados e realmente um bicho acuado é um bicho perigoso. Na sequência aqui, o autor nos coloca uma alternativa, né, uma perspectiva dele sobre como encaminhar os problemas, e que eu, sinceramente, até dei risada dessa alternativa, porque me parece, digamos assim, a solução progressista para a questão masculina, né, a solução final masculina. Diz ele, olha, as famílias realmente foram para o brejo, foram para o belelau, não existe mais a família mononuclear tradicional, e o que nós temos que viver atualmente é tentar inserir o homem nessa dinâmica da família monoparental comandada por mulher. Então ele propõe aqui em que os homens tenham ali um certo acesso à criação dos filhos, tal, mas já mais ou menos fica implícito que o comando fica por conta das mulheres, que as famílias no futuro vão ser monoparentais e vai ser uma estrutura dividida em três compartimentos. O homem, na condição de burro de carga, ele vai entrar com o provimento, vai trabalhar dia e noite lá longe, bem afastado da família, vai transferir o dinheiro por Pix para a mulher administrar ali os cuidados com os filhos. A mulher vai ficar encarregada dos cuidados com os filhos, a administração do orçamento, e a educação vai ficar por conta do Estado. Os valores serão passados pelo Estado, não será nem o pai nem a mãe. É o Estado quem diz o que a criança tem que pensar, no que ela tem que acreditar e o caminho que ela tem que seguir na vida. Realmente este é um artigo bem interessante, bem fora da curva, difícil de encontrar aí na mídia tradicional e que nos leva a reflexões interessantes, principalmente para quem está com o espírito desarmado para entender as questões masculinas da atualidade. Abraço, fui.